Fala galera, quem está falando com vocês é Adriano Marques e hoje a gente vai falar sobre plano cartesiano, certo? O que é o plano cartesiano? Bom, o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é um eixo de duas retas, né, numeradas, certo? Onde uma tem coordenada x, né, que chama x, que é chamada de abscissa, e a outra de y, que é a ordenada. Então, muito bom, muito importante colocar aqui, né, abscissa, e aqui, ordenada. Bom, é muito importante saber como localizar um ponto num plano cartesiano. Por quê? Porque você pode se confundir e acabar perdendo uma questão muito importante disso. Bom, vamos lá. Tem muitos jogos, como o xadrez, que tem movimentos por localização, né? Que ele dá coordenadas, campo minado, ou também batalha naval, né? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, eu tenho um determinado ponto P, certo? Ele tem coordenada x, p, tá? X, coordenada de x de p, e y, p. Bom, num determinado local, né, x, vamos botar aqui, ele vai ter sua coordenada aqui, e vamos botar y. E aqui está localizado esse ponto do plano cartesiano. Então, é muito importante saber a localização dele, né? Porque a ordem sempre vai importar do plano cartesiano. Você tem aqui x e y. Sempre vai ser coordenada x e depois y, certo? Por exemplo, eu posso pegar aqui o ponto. Vamos desenhar aqui um outro plano cartesiano. Certo? E eu vou pegar dois pontos. Eu vou falar um ponto A, que ele vai ter coordenada A, que ele vai ter coordenada 2 e 3. E o ponto B, que ele vai ter coordenada 3 e 2. Para mostrar para vocês como a ordem faz diferença. O ponto A, eu vou colocar aqui 2. Cada espaço desse eu vou contar como 1, né? 1, 2. 2 em x, essa situação aqui. E 3 em y. 1, 2, 3. Então, o ponto A é esse daqui, que é o ponto 2 e 3. O ponto B, ele é 3 em x, 1, 2, 3, e 2 em y, 1, 2. Você vê que tem localização diferente. Então é importante você ter essa ideia do plano cartesiano, certo? Bom, outra informação, né, que o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, certo? Você tem, e ele é verificado no sentido anti-horário. Como assim, Adriano? Bom, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Quando ele fala que sentido anti-horário, é o sentido do ponteiro do relógio, né? Ele vai verificando os quadrantes, ele vai verificando nesse sentido aqui, certo? Tem algo importante para a gente falar dos quadrantes? Sim, vamos falar uma informação que é bem legalzinha? Vamos botar aqui. Eu vou botar quadrante 1, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. E eu vou falar os valores de x e y em cada quadrante. Vamos fazer uma tabelinha só para uma pequena orientação, certo? É bom a gente ter uma ideia de informação. X e y. Se você reparar, no
eixo X, no primeiro quadrante, ele vai ser positivo. E o Y também positivo. No segundo quadrante, que é esse quadrante aqui, ele vai ser negativo em X e positivo em Y. No terceiro quadrante, ele é negativo em X e negativo em Y. E no quarto quadrante, ele é positivo em X e negativo em Y. É muito importante vocês terem essa ideia, tá? Porque vocês vão usar o plano cartesiano em função. A gente pode usar também na ideia de geometria analítica e pode usar também em trigonometria, né? Pode não, vamos usar, certo? Então, depois que a gente fala do plano cartesiano, a ideia dos quadrantes, é muito importante a gente falar a ideia de distância de dois pontos, certo? O que é a distância entre dois pontos? Bom, vou botar aqui, distância a distância entre dois pontos, né, é uma retazinha, né? A menor distância entre dois pontos. E a gente vai falar em questão em eixo, certo? Vou desenhar o plano, certo? E eu vou falar três tipos de distância. O primeiro caso é a distância no eixo X. No eixo X. Por quê? Vamos colocar dois pontos aqui, certo? Eu vou colocar um ponto A e B, certo? Vou botar um ponto A e um ponto B. Você está vendo que ele está no eixo X. E eu quero saber a distância, eu quero saber esse segmento aqui, certo? E aí eu me pergunto, como é que calcula a distância? Bom, vocês podem retornar àquela aula de física, né? A física, ele fala que é o delta, né? Ele fala que é variação. Então, ele vai falar a distância vai ser a coordenada de A, a coordenada de B, menos a coordenada de A, né? Porque final menos inicial. Então, eu vou colocar aqui distância, vou chamar de D, né? Vai ser XB menos XA. Certo, pessoal? Por quê? Eu faço final menos inicial. Se eu tivesse, por exemplo, se eu falasse que o meu B, ele é 5, vamos fazer de vermelho mesmo. 5. E o meu A, ele é 2. Qual seria a distância? Bom, a distância aqui seria, né, nesse caso seria 5 menos 2 e a distância seria 3. Show de bola. Bom, isso eu estou falando que é no eixo X. Se eu falar que é no eixo Y, é a mesma situação, só que eu vou ter nesse eixo aqui. Bom, para ficar mais prático, eu vou colocar outros dois pontos. O ponto C e o ponto D. Vou botar C e um ponto D. Certo? E eu quero saber essa distância aqui, né? A distância de C a D. Eu posso até escrever assim. Distância D, né? Eu vou chamar de D também, não tem problema nenhum. De C a D. Dzão, né? Então, vai ser igual a variação, certo? A variação de Y de D menos Y de C. Que a gente faz a ideia de final menos inicial. Vamos atribuir valores, né? Porque fica mais fácil. Vamos colocar, por exemplo, eu vou colocar, não vai estar tão proporcional, mas eu vou falar que aqui é 7 e aqui é 3, certo? Bom, então, se eu for pegar esse exemplo, eu vou fazer a distância de C a D é igual a 7 menos 3. Bom, 7 menos 3
4. Show de bola. E aí eu tenho a seguinte informação agora. Eu falei de eixo X, eixo Y, né? E eu quero falar no plano. Quando o ponto ele não está nem no eixo X e nem no eixo Y. Ele, lógico, ele vai ter coordenadas X e Y, mas ele vai estar no plano, certo? Então, como é que eu vou encontrar isso? Então eu peguei assim, no plano, eu quero saber a distância de A, do ponto A ao ponto B, dado que o ponto A ele tem coordenada 2 e 3 e o ponto B ele tem coordenada 5 e 7, certo? O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou localizar esses pontos, certo? Vou considerar, se eu errar aqui na proporção, a gente vai corrigindo. Mas eu vou considerar cada quadradinho desse como uma unidade, né? Então, ponto 2, 3. 2 em x, 1, 2. E 3, 1, 2, 3. Então, o ponto A, ele está aqui. Vou botar aqui. A. E o ponto B, 5 e 7. Bom, 5 em x, né? Sempre, pessoal, x, y. Então, 5 e 7. 1, 2, 3, 4, 5 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui em cima. Então, deu certinho. E eu tenho o meu ponto B. Bom, eu quero saber, a minha pergunta, o que eu quero, né, é isso daqui. Eu quero saber como eu calculo essa distância. Eu quero saber quem é isso. Eu vou chamar aqui de D, né, bem bonitinho. D. Bom, vejam só. Eu vou ver o seguinte. Eu consigo ter a distância aqui no eixo X, desse ponto, e eu consigo ter a distância aqui do eixo Y. Se vocês repararem, aqui eu tenho o ponto 2 e 5. Aqui eu tenho o ponto 3 e 7. Certo? A localização dividido por, né, cada área. Então, olha só que vocês vão ver. Vocês vão ver aqui a seguinte situação. Eu tenho esse segmento aqui que eu consigo calcular e eu tenho esse segmento que eu consigo calcular. Bom, como eu não falei ainda e eu vou falar agora, o plano cartesiano ele é ortogonal, ele possui ângulos de 90 graus, né, entre eles, né, entre essas retas. Então, tudo que você está calculando, essas retas que você faz paralela, ela é também ortogonal, certo? Então, esse é um ângulo de 90 graus. E o que eu estou querendo dizer para vocês? Chegamos a uma coisa que ajuda muito a gente, que é o Teorema de Pitágoras. Por quê? Triângulo, retângulo. Bom, e as medidas? Vamos lá para as medidas. Eu vou fazer as seguintes medidas. Esse eixo aqui, ele é, vou puxar uma setinha, ele é 7 menos 3, mede 4. E esse segmento aqui, ele é 5 menos 2 e ele mede 3, certo? Então, o que eu faço? Se eu for resolver Teorema de Pitágoras, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer D ao quadrado, deixa eu pegar outra cor. Vou fazer aqui. Vou fazer D ao quadrado é igual a esse segmento aqui, né? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Ou os quadrados catetos. Então, eu tenho 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Bom, eu vou chegar aqui que D ao quadrado é igual a 16 mais 9. Vou pular aqui essa linha. D vai ser igual a raiz de 16 mais 9, raiz de 25. E D, que é a distância, vai ser igual a 5. Certo. Eu resolvi essa questão, mas eu quero saber, em um caso geral, como que seria a distância entre dois pontos em um plano? Bom, seria o seguinte, vamos analisar o que a gente viu. D é a distância que eu quero, né? Então, eu vou botar distância
ao quadrado, né? Eu gosto de colocar assim. É igual. Que esse cateto? Esse cateto é a diferença do x. Então, eu posso falar que é x ou y, né? A ordem não vai mudar, mas vamos fazer com x primeiro. É igual a x final menos x inicial ao quadrado mais y final menos y inicial ao quadrado. Então, eu tenho aqui a fórmula da distância de dois pontos, que é muito utilizada, certo? Em alguns materiais, vocês podem ver ela desenvolvida da seguinte maneira. D é igual a raiz disso daqui. X menos x0, x inicial, né? Mais y menos y inicial. Isso é o quadrado. Certo, pessoal? Então, a distância sempre é um valor absoluto, é um valor positivo, tá? Então, a gente fica por aqui, porque a gente está falando dos conceitos básicos de geometria analítica, né? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá aquela curtida. Se achou interessante, passa para o teu amigo, que a gente vai compartilhando a palavra e vai fazendo mais vídeos, certo? Então, muito obrigado e tchau!